Não liga que eu tô testando, vamos ver se fica legal o cenário com a luz apagada. Vocês comentam aí embaixo. Então tá começando mais um Dois Quadrinhos News aí pra te manter informado nesse domingo. E, cara, que semana bizarra. Tem erro nos quadrinhos, tem lançamento aqui no Brasil, lançamento lá de fora, tem quadrinista descancelado e vamos lá. Ok, eu vou começar com a notícia, acho que a mais bombástica, que foi o... não dá pra dizer retorno, o quase retorno do Warren Ellis pra indústria. Se tu não tá sabendo, tá? Deixa eu montar uma timeline. Primeiro que o Ellis, ele é um dos grandes quadrinistas lá dos Estados Unidos, né? Autor do Transmetropolitan, Planetary, Castlevania na Netflix e mais vários projetos legais. Basicamente, no ano passado, vários quadrinistas foram denunciados por abuso nos Estados Unidos. Isso foi uma sequência, acho que foram uns 4 pelo menos. O Ellis estava no meio deles e... basicamente, a acusação que colocaram nele é de usar o poder dele, a influência dentro da indústria pra, cara, não tem outro jeito de definir, comer gente. Ele basicamente se apresentava para as mulheres como um mentor, né? Um cara que pode ajudar elas, de repente, na carreira. Aos poucos as conversas iam evoluindo, ele pedia, sei lá, fotos delas pelada, alguma coisa assim. E aí acaba surgindo um site chamado So Many of Us, onde essas mulheres, elas apresentaram relatos do que aconteceu. Entre eles tem, por exemplo, eu li alguns testemunhos, né? E a menina cita que ele ameaçou a carreira de uma delas. A repercussão de tudo foi bem ampla e o Warren Ellis, ele sumiu durante um ano, até que essa semana o Ben Templesmith, que é um quadrinista, ele anunciou que os dois estavam voltando para terminar uma HQ chamada Fel, que saiu pela Image entre 2005 e 2008. Cara, é um baita de um quadrinho sobre investigação criminal. Automaticamente, assim que o Ben fez o anúncio, a internet foi pra cima, né? Tipo, como assim? O Warren Ellis vai voltar do nada? E aí vários grandes nomes começaram a se pronunciar. Um deles foi o Scott Snyder, que tu deve conhecer, né? Um roteirista bem famoso aí pelo Batman. Aí a Image também se manifestou dizendo que não, na verdade o Warren Ellis não vai voltar, o anúncio não tinha sido planejado e ele tem que primeiro conversar com a galera do So Many of Us. O próprio Warren Ellis também se pronunciou, né? Ele publicou uma newsletter dizendo que foi tudo errado, né? Que o anúncio não era realmente para ter sido feito, que ele ainda tem muita coisa para resolver, que inclusive ele fez terapia para tentar mudar. Eis que ele entrou em contato com o site. Sim, eu vou botar aí na tela. O So Many of Us tá fazendo algo bem assim transparente, né? Eles colocam direitinho o que ele falou, o e-mail dele e tudo mais. Tá? Eu não preciso comentar aqui que toda essa treta gerou uma discussão gigante lá fora, né? Se tu entrar no Twitter, por exemplo, é muita gente falando. O Ben Templesmith, né, que é o artista, ele comentou o seguinte: ele não pode endossar uma morte econômica e social permanente de ninguém que não cometeu crime. Ninguém precisa comprar os quadrinhos, ele também cita que já foi vítima de abuso, né, e se solidariza com as vítimas, mas também acredita na redenção do seu amigo. Tá, vamos lá. Esse é um caso que eu acho bem legal de acompanhar, assim, porque é interessante. Primeiro de tudo, será que tudo que está acontecendo vai ajudar a criar um ambiente mais saudável para as mulheres dentro da indústria dos quadrinhos? E ainda, a galera que promove o cancelamento vai ter capacidade de parar? Porque a gente pode estar vendo realmente um cara que vai ser o primeiro descancelado, mas também o que ele pode fazer para mudar, sabe? Será que ele, sei lá, vai doar dinheiro para alguma instituição, vai ajudar com a influência dele, essas mulheres, enfim. A editora Mino precisa de você. Tá, vamos por partes. Eu acho que todo mundo conhece a Mino, né? Principalmente aqui no Dois Quadrinhos, porque a própria Janaína já apareceu em vários vídeos, né? Eu já comentei, por exemplo, os quadrinhos do Jeff Lemire que eles publicam aqui no Brasil. Eles lançaram, recentemente, uma HQ chamada Aurélia Precisa Pagar Aluguel, que é o novo quadrinho do Diego Sanches, e a má notícia é que ele saiu com um erro. Na prática, a HQ tá com uma página repetida e a Mino vai reimprimir. Ela chegou já a enviar os quadrinhos para uma parte dos leitores, então a ideia agora é reimprimir e enviar gratuitamente a edição corrigida. Só que o caso é que a Mino ela não é uma multinacional nem nada do tipo, né? Na prática, a Mino tem tipo, sei lá, 4 funcionários, né? Eu já fui visitar lá a Janaína. Então, a partir de segunda, meia-noite, eles vão fazer uma campanha para reverter essa situação e poder pagar a reimpressão do Aurélia Precisa Pagar Aluguel. Se tu entrar no site da editora, tu vai ver promoções de 50% até 70% de desconto em basicamente tudo, tá? Pré-venda e tudo mais que tu puder imaginar. Em resumo, tá aí uma boa forma de tu ajudar uma editora no momento que ela tá precisando. Ok, agora a gente vai para uma sequência de rapidinhas aqui no Dois Quadrinhos News. Primeiro, as duas HQs que o Jeff Lemire anunciou essa semana. O primeiro deles é o Maisie Book,
que sai em 5 partes pela Dark Horse. Só pra constar, todas essas HQs saem a partir de setembro nos Estados Unidos. E o Maze Book vai falar sobre um inspetor de obras que perdeu sua filha, e ele descobre que na real ele não perdeu, ela tá viva, porque ela acabou fazendo contato e tá presa num labirinto. Cara, parece ser bem interessante. Depois a gente tem o Primordial, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma minissérie em 6 partes da Image Comics. Lembra aquelas imagens que o Jeff Lemire estava publicando, escrito Classified? Pois é, o quadrinho não se chama Classified, na verdade se chama Primordial. Enquanto o Maze Book, ele escreve e desenha, essa HQ é desenhada pelo André Sorrentino e é um sci-fi que vai mostrar animais que foram enviados para o espaço pelos Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, que não sumiram. Cara, olha que premissa bizarra. A gente vai ver tipo a Laika, o que aconteceu com ela depois dela ter sido enviada lá para o espaço. E ainda falando de notícias rápidas, tem o lançamento da Biblioteca Neil Gaiman, anunciado pela editora Intrínseca, que vai ter capa do brasileiro Chico e prefácio da também brasileira Chris Petter. Olha aí que legal. Esse encadernado, ele vai reunir 5 contos em quadrinhos do Neil Gaiman, né, adaptações para quadrinhos de livros que ele escreveu. E essa é uma mudança interessante no nosso mercado editorial, porque em 2017, quem tinha direito sobre essas adaptações era a Companhia das Letras, sim, essa edição norte-americana, mas eles publicaram no Brasil o Como Falar com Garotas em Festa, e eu tenho aqui o A Study in Emerald, que é adaptado pelo Rafael Albuquerque, né, que é brasileiro, junto com o Rafael Scavone. Cara, esse quadrinho é muito bom, assim, sério, é muito legal. E isso primeiro saiu lá fora separadamente, né, nessas edições, e aí a Dark Horse lançou todas compiladas, né, porque saíram muito mais, na chamada Biblioteca Neil Gaiman, né? Então não é exatamente um projeto inédito, é um projeto editorial inédito, dá pra dizer assim, porque a edição brasileira vai pegar alguns contos da edição 1, edição 2, edição 3 da versão norte-americana e publicar com uma nova capa. Então eu não sei bem o motivo dessa adaptação para publicar aqui no Brasil, mas eu imagino que seja porque eles devem explorar alguns quadrinhos separadamente, né? De repente eles lançam o A Study in Emerald né, fora do encadernado, ou porque, como já tinha saído o Como Falar com Garotas em Festa, eles resolveram não publicar de novo. De qualquer forma, a pré-venda tá aqui na descrição do vídeo, tá? E clicando nela, tu ajuda a manter o Dois Quadrinhos News no ar. Ok, vamos acabar esses Dois Quadrinhos News de um jeito não tão feliz, tá? A gente vai falar de um erro, porque eu acho que tão importante quanto falar de alguma promoção que rola na Amazon ou em algum site é prestar um serviço, né? E comentar quando algum quadrinho não tá do jeito que deveria sair. Nesse caso eu tô falando da edição número 2 de Miracoman da Panini, porque essa semana o leitor Daniel Fernando, ele divulgou lá no grupo imagens, né, uma comparação da edição norte-americana com a edição brasileira desse quadrinho, e ele constatou o seguinte: a Panini, ela mudou a ordem das histórias, né? E isso acabou tendo uma consequência, né? Porque cagou o espelho do quadrinho. Ok, você não sabe exatamente do que eu tô falando? Vocês lembram do caso de Lost Girls da Mythos? Porque acontece o seguinte: o principal recurso que a mídia quadrinhos tem pra te impressionar é a virada de página, né? Então vocês podem ver, essa aqui é a edição antiga de Miracoman, né, que a Panini tinha publicado, e aí a gente tem aqui o personagem principal, né, ele tá prestes a abrir uma porta, e de repente na virada de página, pá, ele descobre que o próprio apartamento dele foi destruído. Então, como vocês podem ver aí na tela, essas mudanças da Panini acabaram trocando essa ordem, logo algumas surpresas, né? Pelo menos 30% do quadrinho, segundo o Daniel, ele tá comprometido nesse aspecto, né? Então, eu coloquei essa notícia no vídeo, mas para vocês ficarem atentos, né? Para informar a audiência. Agora, eu vou conversar com o Panini, né? Pedir uma declaração deles, né? Sobre a situação, o que eles pretendem fazer, né? Se confirmar a existência desse erro. Então tá. Acabou mais uma edição do Dois Quadrinhos News. Cara, é sempre bom conseguir lançar esse programinha domingo. Então eu quero agradecer todo mundo aí que fica acordado pra assistir essa edição do programa. Mas lembra que essa gravação, ela só tem graça quando tem o teu comentário aqui embaixo. Então, o que tu acha de toda essa questão do Warren Ellis? Também comenta aí embaixo se tu comprou essa edição de Miracoman, né? Se ela veio da mesma forma, né? Até pra gente confirmar essa questão do erro. E, cara, apoia a loja da Mino, tá? De segunda pra terça vai rolar lá a promoção do site. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do grupo do WhatsApp de descontos dos Dois Quadrinhos, né? Que serve, é um grupo que serve pra quando tem alguma coisa muito bombástica, eu vou lá e divulgo. Tem o grupo do Telegram também, mas dá preferência pelo WhatsApp, que eu acho que ele atinge mais pessoas. Eu já criei 3 grupos, né? E a gente tá quase pra criar o 4º. E essa semana, por exemplo, eu postei lá uma promo de 70% no volume 1 do Batman do Tom King. Então, como eu falei, cara, é pra coisas realmente extraordinárias. Foi muito bom te ter por aqui e até o próximo vídeo, tá?